acelera. Tomara que Deus não me revele. Mas quando a realidade da segunda-feira lá no seu ambiente de trabalho te cerca, com o coração frio, o sangue esfria, aí é o flerte, aí é o descompromisso, aí é a falta de uma firmeza no caráter, do comprar, no vender, do conjugar uma aliança. O que ela está fazendo? Eu estou seguindo um rastro aqui de fogo. Eu vou com ele. Aleluia! Aleluia! Oh, Raman, que me flasute camanda gamasha. Mas não vai, né? Como diz que está adolescente, eu tenho vida nova. Não dá nada, não dá nada. Não, eu não quero nada, só estou brincando. Vai brincando de se amarrar, Sansão. Porque está perto da tesoura das suas tranças. E hoje eu sou profeta de Deus aqui nesta casa para dizer: acorda e desperta. Para não perder a tua virtude, a tua força, a tua graça, o dom do Espírito e a misericórdia de Deus. Jesus, eu quero entrar. Jesus pode abrir gavetas. Jesus pode consultar o seu celular. Jesus pode conjugar com você, além da sua namorada, do seu namorado, ou além de você mesmo, a senha do seu e-mail. Jesus pode conhecer a tua intimidade. Eu não estou dizendo que ele não sabe. Aliás, é justamente por ele saber que eu estou falando por isso aqui. Aleluia! Jesus pode olhar a gentileza, o amor, a ternura, a educação, a finesse com que você distribui à sociedade, aos vizinhos, aos irmãos da igreja. Mas a diferença estrondosa desse trato dentro da sua casa com a sua família. O paradoxo da gentileza, do carinho, do desdobrar de favores para estranhos, quando dentro de casa nem meia palavra é sem grosseria. Será que eu conheço os irmãos para estar sendo antiética aqui? Ou meu Deus está falando com esta igreja? Tantas pessoas guardam datas de aniversário, de A e de B, e muitas vezes esquecem o familiar. É gentil com os estranhos, é rude com os que estão de dentro de casa. E um dia pregando e pregando, embora me achando tão mãe coruja, tão gentil, ainda eu estava no começo do meu ministério, e eu pregando e feliz da vida. Um dia em cima da tribuna, Jesus fez uma maravilha. Eu fui para casa cheia de alegria, e como uma criança com a caixinha cheia de joia, abre o guarda-joia, fica, puxa essa joia, puxa aquela. Eu ficava lembrando, Deus falou com aquela pessoa, Deus fez aquilo, Deus fez isso, remoendo aquilo, costume. Mas quando eu cheguei, o Espírito Santo disse: vem cá. Eu não sei para você qual é o nível da sua intimidade com Deus, mas quando a minha mãe parava na frente da porta, que eu brincava até escurecer, porque ela já tinha me prometido lá pelas 4 horas que eu ia escapar. Tinha umas 2, 3 varinhas em cima da geladeira, e eu tinha aprontado as minhas. Tinha um rio no fundo de casa, e eu tentando aprender a nadar escondido. Eu sei que eu devo ter feito algumas. Ela falou: você vai entrar, você vai entrar. E quando escureceu, eu não tive mais opção. Esperei ela se distrair. Ela se distraiu no banheiro, tomar banho, e é no banho mesmo, né? E parecia a minha mãe, que um dia disse para mim, uns 10 aninhos, ela ia trabalhar, ela disse: eu tinha 3 pães de prato manchados com massa de tomate. Quando eu chegar, ela tem um regime bem militar, então é esse mesmo.
Quando eu chegar, eu quero ele branquinho, viu? Mas irmão, sem vigor, sem sabão em pó, sem nada, só de sabão gaúcho no Rio. Eu 10 anos de experiência. Eu tentei sacoar aquilo ali, não saiu, eu deixei de molho. Olha que conversa. Quando a minha mãe chegou, cadê os panos, Leandro? Tá de molho, mãe. É muito esperto, sabia que eu estava enrolando ela, me deu mais uma chance, ficou quietinha e passou. No outro dia, cadê os panos? Ô mãe, deixei ele no sol para parar. No outro dia ela não perguntou nada, mas sabe o que aconteceu? Quando foi no outro dia que não era sabão de pó, não era um molho normal. Eu fui lá com sabão gaúcho, não sei se alguém conhece, mas ele dá uma liga. Aí a escova não entrava no pano nem com oração, o cara deslizando. Tentei tirar de todo jeito, não saí. Lá no fundo do quintal, eu peguei com as ferramentas do meu pai. Peguei uma enxada e enterrei os 3. E ela não falou mais nada, não sentiu falta nem nada. E eu estou chegando no colégio, inocente, esquecida. Vai rindo de mim, mas não se distrai do mistério. Cheguei distraído com uma dancinha de cada lado, mochilinha, sainha pregadinha. Quando eu cheguei, irmão, em cima da mesa, os 3 panos esticadinhos, com terra e tudo. Eu digo que foi Satanás, porque Jesus não ia fazer isso comigo. Bom, o resto eu vou deixar para a imaginação de vocês. Né? Eu sei que eu dancei com a minha mãe um tempo. E naquele dia, eu tinha pregado. Eu ainda estou falando de distribuir ternura para estranho e negligenciar a família, viu? Não perde o fio da meada. Eu dou esses ternura aqui, mas já a gente aponta lá no meio. E aí, eu cheguei em casa com a minha memória cheia de coisas boas. O Espírito Santo estava igual minha mãe naquele dia, no cantinho da. Eu ainda fiz um quartinho, disse que era um quartinho de oração. Eu meti dentro do meu quarto, foi ali mesmo. Ele estava, é como se ele estivesse na porta, dizendo: passa aqui. Eu senti, como irmão, você viu o Espírito Santo, que jeito que ele é? Eu senti a presença dele me atraindo para orar. Já sentiu isso? Você sabe que Jesus está te chamando para oração. Você sente uma inspiração, uma sede de orar. Mas eu sabia que naquela oração tinha que comer água. Então eu fui para a geladeira, comi a sobremesa, eu rolei, eu comprei um CD, eu me distraí na internet e aquela sede, eu falei: Jesus, que é? Cedi e fui lá no meio do Senhor. E tomei a maior das minhas surras. No dia seguinte eu estava com o rosto inchado de chorar. Porque se é um estranho que fala: por que você está fazendo isso? Dá uma ira. Mas se é o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai moer os nossos corações aqui hoje. Vai mexer em coisas que está trincado e a gente colou até com durepox. Aquele negócio está remendado e feio. Jesus não quer assim. Jesus vai te dar um cântaro novo, um vaso novo, uma família nova, um casamento novo, um ministério novo. Crê nisso? Jesus pode quebrar? Ou você ainda faz parte daquele grupo que canta tudo quanto é lindo? Me leva pra bênção, Jesus, tem sabor de mel. Mas quando chega naquela parte, mexe com minha estrutura, você pula. Quebra minha vida, me faça de novo. Esse não. Outro dia eu estava com o meu rosto inchado de chorar. Eu amanheci no fogão, preparando coisas para o almoço, quando meus filhos chegaram. Essa aí, muito pequenininha, chegou primeiro. E quando ela chega assim, ela disse na sala, na porta da sala: mãe, que cheiro gostoso! Sentiu diferença. Aí quando ela chegou na cozinha, que ela olhou a mesa: vai ter visita? Aí que eu chorei, porque ela viu a mesa toda preparada,
com toalha especial e as porcelanas tinham saído do armário. Aí eu olhei para ela e disse: não, filha. E o Espírito Santo ainda nas minhas costas. Não, filha, não tem visita. Isso aqui é para vocês, isso. Eu estou falando que Jesus já te conhece, Ele está descrevendo as nossas atitudes aqui. Agora a gente conhece Jesus, a gente consegue imitar Ele. Ele foi cuspido, traído, ainda chamou de amigo, e a gente só porque disse que a gente está um pouquinho acima do peso, e está mesmo. Eu não falo mais com você. O almoço está pronto, está no fogão. E as porcelanas para visita. Toda honra a gente dá mesmo para as visitas, mas deixa eu te dizer uma coisa: nem todas, sossega o teu coração para Simão, nem todas visitas sentam na sua mesa e partilham.